Mega estruturas. Bom, nesse vídeo eu vou te provar que essa porra é muito mais da hora do que você imagina. A ideia de edifícios, prédios e estruturas gigantes que transcendem qualquer lógica de distância e tamanho do ser humano é muito da hora, é muito incrível. E desde a antiguidade sempre teve essa ideia, esse conceito, seja por grandeza, por status mesmo. O ser humano sempre tentou criar uma estrutura que fosse uma maior que a outra. E o exemplo mais claro é as pirâmides do Egito, o óbvio, né? Ah, e caso você não saiba, as pirâmides, as pedras usadas ali pesavam de 1 a 2 toneladas. Tinha algumas que pesavam mais, até 8 toneladas, 10 toneladas. Para 4,5 mil anos atrás, isso é muita coisa. Eu acho que até mais, né? Ah, também tinha o Templo de Baalbek, no Líbano. E esse outro aí que eu me recuso a falar o nome, do Peru. Mas esse outro aí que era tipo um quebra-cabeça. Tinham blocos de pedras que pesavam até 125 toneladas. Como os incas levavam essas porras naquela época, eu não faço ideia, tá? Eu não sei se tem registros científicos de como eles faziam isso, mas enfim. Bom, a questão é que o ser humano nunca deixou esse prazer por edifícios colossais para trás. E o maior exemplo disso é esse carinha aí. O Burj Khalifa, com seus meros 828 metros de altura, é a maior estrutura que o ser humano já construiu, o maior prédio. E cara, só se imagina frente a frente com uma porra dessa. A sensação de pequenez e insignificância perante a tamanha estrutura é imensa. Bom, mas claramente as melhores megaestruturas estão dentro da ficção. Estrela da Morte, o Cilindro de O'Neill, entre várias outras, que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu vou falar de mais duas, pelo menos duas estruturas que eu queria muito falar do nosso mundo ainda, que, bom, é o The Line e o Monster Build. Começando pelo The Line, que é uma, é uma linha reta no deserto da Arábia Saudita, que um incrível gênio, um príncipe herdeiro da Arábia Saudita, teve essa ideia de construir basicamente uma cidade inteira em uma linha reta e espelhada com espelhos, né, no meio da porra do deserto. É uma ideia tão distante, tão utópica que virou meme, porque logicamente não foi pra frente esse projeto. 170 quilômetros de comprimento, tá? De uma ponta a outra. Então é logicamente ridículo, mas é uma mega estrutura que seria fascinante, claro, mas é irreal. Bom, também tem o Monster Build, que é basicamente 5 prédios extremamente grudados uns nos outros, que por causa de uma explosão populacional na década de 50 a 60 em Hong Kong, acabou que a solução para esse tanto de pessoas, esse tanto de aglomerado de pessoas, foi fazer estruturas como essa, que é basicamente um lugar do tamanho de, sei lá, um quarteirão, um bairro, com 10 mil habitantes bem grudadinhos ali em vários apartamentos. E é basicamente uma mega estrutura que é bem triste, né, de se pensar, mas é muito foda também. Bom, mas agora a gente vai para outro nível. As mega estruturas até agora foram incríveis, mas a gente vai elevar esse conceito indo pra ficção, aonde está as maiores e mais colossais mega estruturas de todas. Bom, e eu vou começar com um dos clássicos dos animes, que é o Geofront de Evangelion. É basicamente uma cidade subterrânea. Quando Tóquio 3 está sob ataque dos anjos, a cidade se retrai para baixo e entra num subterrâneo que tem montanhas e lagos artificiais inteiros, como se fosse um outro mundo ali embaixo. E tudo isso é a base da NERF, que também está ali embaixo, e é basicamente uma forma da cidade se defender dos anjos. E eu acho muito foda essa ideia da cidade se retrair para se proteger, e enfim, é incrível, e eu acho que é um dos melhores exemplos para começar falando de mega estruturas aqui, porque é basicamente uma cidade inteira no subterrâneo. E antes de continuar, eu quero deixar claro que a partir daqui as escalas vão subir muito, as coisas vão ficar em níveis astronômicos, e Thriller Bark, basicamente uma ilha dentro, em cima de um navio gigante que navega pelo mar normalmente, como se fosse um navio qualquer, mas é uma ilha inteira. Basicamente, Thriller Bark foi criada para ser meio que a base ali do Gecko Moria e seu exército de zumbis, que após perder sua tripulação, né, ele teve que criar pessoas para trabalharem para ele. E essa ilha, navio ali, comporta um castelo inteiro, montanhas, vegetações ali, cemitérios, cidades. É incrível, porque além de ser uma ilha, é um navio, cara, o bagulho tá se mexendo. A todo momento ele pode ir para qualquer lugar com ele. E é um dos maiores navios de One Piece inteiro. E naturalmente, subindo a escala agora, a gente tem o Cilindro de O'Neill, que para quem viu Interestelar, que é um filmaço, sabe do que eu tô falando, lá no final aparece. Que é basicamente um cilindro, né?
como o nome diz, que ele fica rotacionando e dentro dele a gente tem plantações, tem cidades inteiras ali girando em círculo, basicamente. E essa rotação serve para imitar uma gravidade e manter as pessoas presas ali nas paredes, o que seriam as paredes e chão ao mesmo tempo do cilindro. E é interessante porque essa ideia não surgiu de uma obra de ficção direta, mas ela foi proposta por um físico americano, Gerard O'Neill, alguma coisa assim o nome dele. Bom, a proposta seria para colonizar o espaço, né, para dominar o espaço com centenas desses cilindros de O'Neill aí, para cidades e construções ali dentro, para meio que despovoar um pouco a Terra. A explosão habitacional que tá tendo, né, que tem na Terra, seria menos impactante assim no planeta, igual tá sendo nas últimas décadas e nos últimos séculos. Um que eu acho um conceito também muito foda é a estrela de Dyson, que é basicamente uma estrutura em volta de uma estrela que serve para sugar a energia dela, né? Assim como os painéis solares fazem, só que uma escala astronômica, né? Uma escala de uma estrela, ao redor de uma estrela. Não é nem o tamanho de uma estrela, né? Porque fica bem até que distante, assim, para não derreter as paradas. Então é basicamente isso, eles ficam sugando energia e passando para a Terra. Tem a versão que a estrela de Dyson é completamente tampada por essa estrutura, né? Tem a versão que é uns arcos em volta, assim, da estrela, mas independente, é fascinante e é um nível de tecnologia, de engenharia extremo. E o melhor é que, assim como o exemplo passado, também é algo que foi proposto físicos reais, entendeu? Então eu acho muito foda isso, porque não é só uma mega estrutura ficcional, é algo realmente absurdo e gigantesco que realmente foi proposto por um físico real. O cara estudou, teve anos de estudo e realmente propôs isso. E tem vários estudos, vários artigos aí publicados falando, tentando aplicar a estrela de Dyson no mundo real, com conceitos físicos reais e os caramba. Então eu acho muito fascinante a ideia de possivelmente daqui a uns séculos ou milênios, talvez, essas coisas podem realmente existir, né? Se a humanidade durar até lá. Bom, então agora vamos de fato mudar a escala e vamos subir o nível para algo imensurável, que talvez seja o motivo de fato de eu ter feito esse vídeo, que é Blame. Bom, Blame é um mangá criado por Tatsumi Nihei e publicado ali entre 97 e 2003, que aborda uma cidade gigante. Só que não é uma cidade comum, que é muito grande, que cobre, sei lá, um país, ou um tamanho de um país, ou o mundo inteiro. Não, é literalmente corredores e prédios, escadas e tudo isso que teria numa cidade, só que tudo junto e aglomerado em dimensões cosmológicas e imensuráveis, né? Bom, e para essa cidade imensa ter surgido, normalmente precisaria de um propósito, né? De um motivo, mas não, aqui em Blame é diferente. A humanidade criou robôs e máquinas gigantes que foram feitas para construírem para eles prédios e cidades e tudo mais. Só que eles perderam o controle e saíram construindo tudo isso, só que sem parar, sem motivo e sem propósito nenhum, sem nenhum objetivo. Eles construíram e ainda estão construindo sem parar, há milênios. Bom, e quando eu digo há milênios ou há milhões de anos, não é brincadeira, tá? No início da jornada ali do Kili, que é o protagonista, ele tá segurando um diário, um livro, e pergunta o que diabos é a Terra, que tava escrito ali, tipo, o cara não sabe nem mais o que é a Terra, porque o convívio deles é só com aquela estrutura gigante de distâncias que não dá pra nem se ter noção do número. Então, tipo assim, olha o nível que chegou essa cidade que não tem propósito. Esse é o mais bacana dela, porque não tem motivo dela existir. Basicamente, robôs gigantes foram criando e amontoando blocos e blocos de concreto, corredores infinitos ou finitos, sem motivo nenhum, e tudo um em cima do outro. Isso gerou aqueles diversos níveis da estrutura. E uma informação que eu acho muito interessante para entender o tamanho dessa parada é a estimativa que os fãs tiveram do tempo que o Kili demorou para atravessar ali tudo que ele atravessou no mangá, né? Toda a sua jornada ali no mangá, que foi basicamente 100 mil anos. Eu sei, é um absurdo. Algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos só na jornada ali. E tipo assim, é interessante que no mangá tem uma parte que ele tem que pegar um elevador e só essa viagem do elevador para subir alguns andares para cima levou exatamente 33 dias ininterruptos. E como o Kili é um humano sintético, né, que os humanos foram modificados pelo tempo e a evolução acabou gerando esses humanos modificados. Ou seja, não foi nem tipo modificações físicas que eles fizeram, eles já nasceram assim, eles surgiram assim. Pelo tanto tempo que já passou, a evolução dos seres humanos gerou esses humanos diferentes, esses humanos sintéticos que tem aí no mangá. Então a escala de tempo e a escala de tamanho mesmo em Blame
é totalmente distorcida da realidade, é totalmente absurda, escancaradamente quebrada. E como eu tava dizendo, o fato do Kiri ser um desses humanos sintéticos é o que faz ele durar tantos milhares de anos vagando por essa cidade, por esses corredores e escadas, sem nem conseguir ver a luz do sol, porque nem sei se tem sol ali nesse lugar, de tão grande que é. Tanto é que tem uma cena que ele tá conversando com um desses robôs aí, esses humanos sintéticos, que ele fala que ele tá mapeando a parada toda, e ele diz que essa porra passou do sistema solar inteiro, mano. Olha isso. É o que ele diz, pelo menos, né? Eles estavam ali em um galpão gigante com tamanhos imensuráveis, igual tudo que tem ali na cidade. E ele fala isso, que ele tá mapeando e que a parada passou do sistema solar, mano. Olha o absurdo, o cúmulo do absurdo que é Blame, cara. Olha o tamanho dessas paradas. Bom, e pontuando uma coisa que eu comecei no início do vídeo, que é sobre a nossa insignificância perante essas estruturas gigantes e colossais. E eu acho que é por isso que elas me fascinam tanto. Elas fazem você perceber o quão pequeno você realmente é. Porque um prédio ainda parece feito para pessoas, feito por pessoas para pessoas. Uma montanha ainda parece parte do mundo, mas quando uma estrutura cresce tanto, mas tanto, que você nem consegue imaginar aonde ela termina ou aonde ela começa, ou sequer bate sol naquele lugar, ela deixa de parecer uma construção. Ela vira um lugar, um ecossistema, um ambiente inteiro, um mundo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que a gente nunca consegue parar de olhar para elas desse jeito. Elas são magníficas, enigmáticas e fascinantes, e deixam claro o quanto nossa vida não significa nada perante ao universo. Bom, e se você conhece outra mega estrutura incrível da ficção que eu não falei, que eu sei que tem bastante, deixa aí nos comentários. Comenta aí se você gostou também, né? Se quer mais vídeos como esse. E deixa o like, se inscreve e vambora.